Hoje, dia 27 de agosto, é dia de Santa Mônica, conhecido como padroeira das mães cristãs. Ela era mãe de Santo Agostinho. E sobre Santa Mônica, a gente vai conversar agora com o professor Guto Josmana, mestre em Ciências da Religião e mestre em História da Igreja. Boa noite, Guto. Seja bem-vindo aqui Boa no noite, Pautas da Igreja. boa Guto noite Josman, a né? você, Keita. Isso, boa noite, Keita, a você e a todos os seus telespectadores do Pauta da Igreja. É um prazer estar com vocês para Prazer, poder refletir um pouco sobre a mãe de Santo Agostinho. Prazer é todo nosso, viu? Seja sempre muito bem-vindo. Eu queria que a gente começasse, o senhor contando um pouquinho sobre a história de fé de Santa Mônica, né? Uma mãe aí incansável na fé e na busca, né? Isso, Santa Mônica é uma mulher extraordinária, mãe de Santo Agostinho. Ela nos lembra muito Maria, mãe de Jesus. Em que sentido? Santa Mônica, a exemplo de Maria, foi uma grande testemunha da fé. Ela sempre acompanhou seu filho, a exemplo de Maria, mãe de Jesus. A exemplo de Maria, também sofreu com seu filho, Maria sofrendo aí porque Jesus era perseguido, depois Jesus na cruz. E Santa Mônica passou aí a sua vida toda sofrendo pela conversão do seu filho que desde a adolescência, embora demonstrasse uma inteligência ímpar, diferenciada, sempre deu muito trabalho à sua mãe, entrando aí em correntes filosóficas e religiosas contrárias ao cristianismo, deixando sempre sua mãe muito preocupada. Teve um filho também com uma serva que ele omitiu o nome durante toda a vida, né? Não chegou a casar com essa senhora e, portanto, sempre desagradando muito a sua mãe. Santo Agostinho sempre dado aos jogos, Santo Agostinho sempre dado aí a uma vida, vamos dizer, desregrada. E enquanto isso, sua mãe apenas rezava, aconselhava seu filho, muitas vezes colocava seu filho, vamos dizer, contra a parede, no sentido de que ele devia se converter, e rezava. E ela foi, então, presenteada que no final da vida de Santo Agostinho e dela, né, principalmente dela, Santo Agostinho se converteu ao cristianismo, ela já então aí retornando para a África. Então foi uma mãe muito zelosa. O Santo Agostinho ele diz que Santa Mônica deu a vida para ele duas vezes, na carne, quando ele nasceu, e também aí no coração, quando ele se converteu a Jesus Cristo. Então, uma mulher que deu a vida para ele duas vezes. Uma mulher muito inteligente, uma mulher muito estudada. Para a época, a mulher não podia estudar, mesmo assim, ela teve a condição de estudar as Sagradas Escrituras. E no final da vida dela, muito interessante, que ela passou a vida discutindo aí a espiritualidade cristã com Santo Agostinho. Santo Agostinho, de fato, admirava muito a sua mãe. Isso ficou claro aí na obra que ele escreveu, chamado aí Confissões. Então, o próprio Santo Agostinho mostrava quão grande era a fé e a determinação da mãe dele, né, Guto? Inclusive, tem uma parte aqui que um bispo falou para Santa Mônica: continue a rezar, pois é impossível que se perca um filho diante de tantas lágrimas. Mostra E também o tanto que ela pedia essa orientação espiritual até para talvez ajudá-la nessa busca, né, pela conversão do filho dela. isso, esse bispo que você está citando é Santo Ambrósio. Santo Ambrósio foi o anjo na vida de Santo Agostinho. E quando Mônica acompanhou seu filho até Milão, Santo Agostinho ele conseguiu uma cátedra de retórica. Retórica era a arte de bem falar, de bem escrever. Então, quando ele consegue essa cátedra ali em Milão, ele vai encontrar então com Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, então, que foi a referência de vida para Santo Agostinho. E um dia, muito chateada com Santo Agostinho, como as mães ficam com seus filhos, ela foi então pedir para que Santo Ambrósio conversasse com Santo Agostinho, para que ele mudasse de vida, mudasse de pensamento. Santo Ambrósio recusou naquele momento. Santo Agostinho ele tinha uma postura muito arrogante, então Santo Ambrósio recusa
naquele momento, aconselhar Santo Agostinho, e aí Santa Mônica chora. E é nesse momento que ele fala que uma mulher que chorava tanto por seus filhos, tantas lágrimas assim, Deus não deixaria em vão. E foi o que aconteceu. Então, Santa Mônica sempre teve um carinho enorme por Santo Ambrósio. Aqui eu queria até abrir um parênteses aqui na nossa conversa. Uhum. Havia um costume antigo de que as mulheres e homens, né, fossem aos cemitérios ali bebessem uma taça de vinho diante dos túmulos, como uma espécie de sufrágio pelo aquele morto. E foi Santo Ambrósio que pede para Santa Mônica parar com isso, porque era uma prática pagã, e ela concorda, e Santo Agostinho diz que ela só concordou porque foi esse bispo que pediu para ela. Então ela era, assim, uma admiradora, a exemplo de Santo Agostinho, desse bispo, que você citou, Santo Ambrósio, e foi Santo Ambrósio que ajudou na conversão de Santo Agostinho. Podemos dizer que as orações de Santa Mônica fez com que Santo Ambrósio aparecesse na vida desse homem, que nós vamos celebrar amanhã, né? Interessante. Hoje, dia 27, celebramos o dia de Santa Mônica, amanhã, dia 28, de Santo Agostinho. Muito bem. Professor, muito obrigada pela participação. Hoje a gente conheceu um pouquinho a história dessa mãe de fé, determinada pela conversão do filho, que seja uma palavra de incentivo para todas as mães que está passando por alguma dificuldade com o filho em casa, né, professor? Ter Santa Mônica Exa- como referência de que tudo é possível, crendo em Deus. exa- Exatamente lá no túmulo de Santa Mônica, eu tive presente recentemente em Roma, eu dizia isso, que cada mãe não desistisse dos seus filhos, né? Que é exemplo de Santa Mônica, que rezou pelos seus filhos. Também Deus não esqueceria as lágrimas das mães que intercedem pelos seus filhos. Continue rezando, continue acompanhando. E aí é importante, Santa Mônica não apenas rezou pelo filho, ela acompanhou o filho dela em viagens, está presente, dando conselhos, às vezes brigando com o filho, lutando pelo filho e não desistindo do seu filho. Faça isso, mamãe, com seu filho, não desista do seu filho, reze por ele, acompanhe o seu filho. Amém. Obrigada, professor, mais uma vez pela participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui, viu? Obrigado, um abraço a todos vocês. Outro, tchau, tchau.